bom dia. Sábado bacana, sábado bonito. Aqui mais uma vez aqui nesse trecho aqui do Engenhão, uma das melhores coisas que fizeram aqui na nossa comunidade, aqui no Rio de Dentro, aqui a abolição e tal. É um espaço grandão, onde as pessoas estão aqui, ó, muitas crianças, muitos idosos, pessoal treinando arte marcial, patinando. Porra, isso aqui é uma maravilha. Um dos espaços mais bem aproveitados que puderam fazer aqui para nós. Já era esperado há muitos anos, mas aí com o advento aí de Copa do Mundo e Olimpíada, saiu do papel. E graças a Deus saiu do papel, que é mais um local de divertimento para tanta gente, para tanta garotada aqui. Entendeu? Infelizmente muitos não tiveram tempo de poder ver essa maravilha. É maravilhoso. O espaço é muito bom, tem espaço para tudo aqui, né? Aí nós chegamos aí nesse meio de semana, chegamos aí a 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. 15ª rodada, onde houveram muitos clássicos aí, quarta e quinta-feira. Devo ter até anotado aqui direitinho, para poder falar sobre essas coisas. 15ª rodada houve um jogo entre Fluminense e Palmeiras. Um jogo que era tido como difícil para o Fluminense, apesar do Fluminense vir subindo, né? O Fluminense está subindo aí de produção, entendeu? Mas, como era um jogo contra o Palmeiras, a gente tinha a impressão de que o jogo ia ser difícil. Mas foi difícil, mas nem tanto, que o Fluminense conseguiu uma vitória por 1-0. Essa vitória por 1-0 aí acabou culminando com a saída do Roger. Eu não entendi, mas segundo os entendidos, já estavam se cobrando do Roger já há algum tempo, que o Palmeiras não vem produzindo, que pelo elenco que o Palmeiras tem, pelo investimento que o Palmeiras fez, o resultado não estava condizente. Pô, mas aí o cara perdeu pro Fluminense aqui de 1-0 aqui no Maracanã, dispensou o cara. E logo na sequência, logo em seguida, no dia seguinte, já tinha contratado o Luiz Felipe Scolari. Então, esse contato foi feito no dia seguinte? Não, né? Já vinham conversando, então, no meu modo de pensar, já vinham conversando com o Luiz Felipe Scolari. Tanto é que no dia seguinte ele já estava contratado e o contrato dele vai até 2020. Luiz Felipe botou lá na cláusula contratual que até assumiria, mas desde que o contrato fosse com duração até 2020. E assim está feito. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque sei lá, tem horas que eu acho que a gente deve inovar, dar oportunidade a novos treinadores, e tem hora que eu acho que é melhor buscar esses caras que estão parados aí há muito tempo, como era o caso do Luiz Felipe Scolari, que não trabalhava aqui no Brasil, né, há algum tempo. Enfim, mas ele conhece bem o Palmeiras sabe bem como é que o Luiz Felipe trabalha, né, e contratou o cara lá. Teve um lance muito engraçado no final do jogo, depois que terminou o jogo. O repórter foi fazer uma entrevista entrevistou o Scarpa e entrevistou o Felipe Melo. Uma entrevista com o Felipe Melo sempre é muito interessante. Felipe Melo gera muitas polêmicas, né? E a entrevista com ele é legal. Aí foi perguntar ao Felipe Melo, acho que ele falhou no lance do gol, sei lá se ele falhou, né? Mas atribuíram a ele a falha no lance do gol do Fluminense. Aí o repórter perguntou: houve falha sua? O gol foi por culpa sua, falha tua? O Felipe Melo chegou: porra, cara, é verdade mesmo, é sério mesmo que tá me fazendo essa pergunta? Pô, o Felipe Melo esculachou, pô, tu me fazer essa pergunta aí? Ela, pô, pelo amor de Deus, porra, vocês fazem cada pergunta. O cara: não, mas foi falha tua, não foi insistindo, porque o repórter insiste, ele acaba provocando a ira do jogador como o Felipe Melo, de qualquer pessoa que é entrevistada. Não gosta de ser entrevistado, não gosta de ser inquirido toda hora, o cara insistindo ali. Aí o Felipe Melo chegou, deu as costas pra ele e foi embora. E o outro cara também, não sei se foi o mesmo, também entrevistou o Scarpa, perguntando pro Scarpa: e aí, Scarpa, você foi vaiado aí pra torcida do Fluminense e tudo mais, o que você achou disso? Porra, o Scarpa chegou e falou pra ele: não, achei normal, pô, achei normal, é sinal de que eu fui muito importante para o Fluminense, tanto é que eles vão me vaiar todas as vezes. Entendeu? E é verdade, entendeu? Se fosse um jogador ruim, né, ia passar despercebido, a torcida do Fluminense não ia ligar, mas como é o Scarpa que fazia diferença no time do Fluminense, hoje não faz tanta diferença. O Fluminense, apesar de estar com um elenco curtinho, né, e com muitos jogadores novos, está fazendo um papel legal. Também muito graças também ao próprio treinador, o Abel, e ao Pedro, que é um jogador que eu não sei como é que ele não saiu nessa janela, mas vai sair na próxima. Entendeu? Então, muito engraçado essas duas entrevistas que eu estava vendo, né? Nesse mesmo dia, na 15ª rodada, o América Mineiro, Atlético Mineiro, né?
Atlético Mineiro jogou contra o Paraná. Esse jogo aí não tem nem muito o que falar, porque era fama contada. Era claro que o Atlético Mineiro ia ganhar do Paraná. Então não tem nem o que falar. Era um dos jogos mais fáceis. Tanto é que muita gente do Cartola botou direto o jogador do Atlético Mineiro, pô. Era Pulli, era o mais favorito dessa rodada. Entendeu? Acho que não tinha ninguém mais favorito do que o Atlético Mineiro, né, enfrentando o Paraná. É pouca coisa para se falar. Entendeu? Aí teve um jogo também entre Corinthians e Cruzeiro, um dos clássicos dessa rodada. Como eu falei no início, teve muitos clássicos. E nesse clássico o Corinthians ganhou do Cruzeiro 2-0. O jogo foi lá em Itaquera. Itaquera é difícil do Corinthians perder, por vários motivos. O Corinthians já perde muito jogando lá em Itaquera, que não entra nada pro bolso do Corinthians. Tudo que entra ali, o Corinthians não fica nada. Porque o Corinthians vai pagar isso aí até morrer, esse estádio. E o Corinthians foi e ganhou do Cruzeiro por 2-0. Essa vitória aí do Corinthians sobre o Cruzeiro obriga o Cruzeiro no próximo jogo, que é agora, né, na 16ª rodada, um jogo intrincado, vai ser Cruzeiro e São Paulo, né, em Minas Gerais. O Cruzeiro vai terminar esse jogo. Para o torcedor rubro-negro é muito bom que seja esse clássico, até porque o Flamengo não joga um clássico. O Flamengo vai jogar amanhã, domingo, né, às 4 horas da tarde no Maracanã, contra o Sport. Não menosprezando o Sport, mas um jogo entre Cruzeiro e São Paulo é diferente do que um jogo entre Flamengo e Sport. Um é clássico, o outro não é. Não sou eu que estou dizendo, é a realidade. Então, vai ser complicado. Vai ser complicado para o São Paulo, que vinha bem. São Paulo foi agora lá, jogou com o Grêmio, fez 1-0 lá. O pessoal do Arco-Íris, assim chamado, já estavam achando que o São Paulo ia ultrapassar o Flamengo. Ultrapassou durante o tempo, o São Paulo que fez 1-0 primeiro. Mas aí o jogador do Grêmio, como é que é o nome dele? O Cebolinha lá, resolveu o jogo, matou o jogo, fez os 2 gols do Grêmio em cima do Militão, que um dia antes tinha sido vendido por uma grana, Aí falando assim, brincando, se o pessoal fosse contratar o Militão um dia depois do jogo entre Grêmio e São Paulo, não contrataria. Porque o cara deu um baile no Militão, os 2 gols que ele fez foi em cima do Militão, e jogada individual. Passou como quis, com muita facilidade pelo Militão, e resolveu o jogo pro Grêmio. Nessa 15ª rodada, também houve jogo lá entre Flamengo e Santos. 1-1. O Flamengo fez um gol logo de cara, com menos de 5 minutos, fez um gol lá espírita. O Everton Ribeiro saiu comemorando, mas estava na cara, quem viu o jogo viu que o gol foi contra. Mas o jogador, quando ele participa de uma jogada como aquela ali, ele sai vibrando para causar na arbitragem uma dúvida sobre se o gol foi contra ou se o gol foi dele. Sei lá, eu acho que o cara tem que ter consciência. Se o gol foi contra, bate palma lá que o gol foi contra, vibra, mas não queira mostrar para a arbitragem, para a torcida, que o gol foi teu, porque não foi, tanto é que depois tá lá cravado que o gol foi contra. O Santos já empatou ainda no primeiro tempo. Eu sabia que o Santos ia empatar no primeiro tempo, mas aquele gol poderia ter sido evitado. O menino lá do Santos, mais uma joia do Santos, Rodrigo, não é isso? Pegou a bola, driblou o René com facilidade. Na sequência da jogada era o Diego, que estava na marcação. O Diego, em vez de investir na marcação, não levantou o bracinho e saiu da frente, deixando o cara passar, com medo de fazer a falta. É só ir na bola, Entendeu? Aí passou muito fácil pelo René, passou pelo outro que vinha na cobertura, porque certamente acho que foi o Hever. O Hever acreditou que o Diego ia fazer o combate e ia impedir o cruzamento. Mas que nada, o Diego saiu da frente, o cara passou, cruzou, o Gabigol chegou lá e botou a bola para dentro. O Santos pressionou ainda, buscando o gol da vitória, mas não conseguiu, ficou 1-1. Para o Flamengo, menos mal, somou mais um pontinho, e foi até bom. Foi muito bom essa soma desse pontinho para o Flamengo. Mas poderia ter ganho o jogo. No segundo tempo o Flamengo jogou melhor, dominou. O problema do Flamengo não chuta pro gol. Domina, tem posse de bola aberta, mas chutar pro gol que é bom, difícil. Só quer fazer gol de dentro da área. Ele não chuta de fora da área, não experimenta. Aí é difícil. Teve um outro jogo também, esse foi Botafogo e Chapecó. Também era um jogo relativamente fácil, porque a Chapecoense não está bem. Mas a Chapecoense entrou para jogar contra o Botafogo com toda certeza, encarando o jogo de igual para igual. Entendeu? A diferença entre Botafogo e Chapecoense está no nome. Botafogo de Futebol e Regatas e Chapecoense. Diferente. Mas se você olhar bem, o elenco, entendeu?
o elenco de um tanto quanto o elenco do outro se equivale. Não há tanta diferença assim não. E acabou que o Botafogo ganhou de 1-0 lá, o menino que fez o gol estava sendo vaiado, já queria ir para a torcida, né, responder a rivais que estava recebendo. Segundo ele não era isso, ele disse que o irmão dele estava ali naquele local e ele estava querendo correr para lá para, né, falar com o irmão, para mostrar para o irmão, né, comemorar com o irmão o gol que tinha feito, foi o primeiro que ele fez no profissional. Né. O outro jogo foi Vitória e Sport, esse que será o adversário do Flamengo amanhã, quer dizer, já vem de uma derrota, encara o Flamengo amanhã, mais um jogo fora de casa contra o Flamengo. Para o Sport, coube dançar com a mais feia. Não sei como é que vai ser isso. E o outro jogo também que teve foi América Mineiro, que está com o treinador novo, Adilson Batista, que estava um tempo sem trabalhar. Assumiu o América Mineiro e o América Mineiro foi e meteu 2-1 no Internacional. Internacional que vinha com 10 jogos sem perder, entendeu? Vinha de uma boa vitória, chegou lá contra o América Mineiro, achando que era um jogo fácil, perdeu por 2-1. Né? É assim que é. Eu fiquei feliz do Adilson Batista ter voltado a treinar uma equipe. Agora tem a 16ª rodada, vai começar hoje. Tem Ceará e Fluminense. Né? Hoje, amanhã, tem Palmeiras e Paraná, às 11 da manhã. E às 11 da manhã também tem Vasco e Corinthians. Às 16 tem Flamengo e Sport, Atlético Paranaense e Vitória. Marcelo Cirino está de volta lá no Atlético Paranaense. Marcelo Cirino, hein? E Internacional e Botafogo, jogo complicado para o Botafogo. Tem também Cruzeiro e São Paulo, como já foi falado. Às 19 horas tem Santos e América Mineiro e Chapecoense e Grêmio. Né? No dia 30, na segunda-feira, tem Bahia e Atlético Mineiro às 20 horas. Né? A classificação, Flamengo com 31, São Paulo com 29, Atlético Mineiro com 26, Grêmio com 26 e Internacional também com 26, os 5 primeiros. Aí vem, acho que é Palmeiras em sexto. Tá confuso aqui porque me passaram aqui. Eu sei que o 10º é o Botafogo, o 9º é o Fluminense, o 8º é o Corinthians, o 7º é o Palmeiras, acho que é o Cruzeiro sexto, né? E 11º é o Vasco, 12º o Sport, 13º o Vitória, 14º o América Mineiro, 15º o Santos, 16º Bahia, Chapecoense 17º, 18º o Paraná, 19º Atlético Paranaense e 20º o Ceará. Essa é a classificação, né? Agora tem umas coisas complicadas aí. Os próximos jogos do Flamengo, por exemplo, o Flamengo joga amanhã contra o Sport. Aí no dia 1º encara o Grêmio lá pela Copa do Brasil. No dia 4, pelo Brasileiro, encara o Grêmio de novo. No dia 8, joga com o Cruzeiro pela Libertadores. Né? No dia 12, pega o Cruzeiro de novo pelo Brasileiro. No dia 15, pega o Grêmio. Entendeu? Então tá apertado pro Flamengo. É apertado. Vai ser de sufoco esses primeiros dias do mês de agosto aí. E o outro jogo do Flamengo contra o Cruzeiro será só em 29 de agosto, né, pela Libertadores. Né. Os próximos jogos do São Paulo, por exemplo. São Paulo joga amanhã contra o Cruzeiro lá. Depois joga contra o Colón, né, lá também, fora. Recebe o Vasco no dia 5, dia 12 lá contra o Sport, 16 lá contra o Colón e 19 recebe a Chapecoense. Quer dizer, Flamengo e São Paulo vão ter aí jogos muito próximos um do outro e tem que ter elenco e muito preparo físico para dominar essa situação. Tá certo? Então agora é aguardar aí os jogos da 16ª rodada, entendeu? O Flamengo tem a possibilidade de manter a ponta na liderança por conta do adversário que joga em casa, enquanto o São Paulo, que é o perseguidor do Flamengo, joga fora de casa contra o Cruzeiro, que veio de derrota. Né? É só aguardar para ver como é que vai ficar. Tá certo? Um bom final de semana para todo mundo aí e vamos aguardar e torcer pelos nossos times, cada um. Tá certo? Um abraço, aproveita aí o sábado que está muito lindo e um domingo também de paz e bem para todo mundo. Fique na paz.